Olá, bem-vindos. O tema do vídeo é as esposas como provedoras do sustento econômico das famílias, o conflito feminino com a própria hiperandria. Bom, a questão é o seguinte: o principal papel masculino tradicional na sociedade foi e continua sendo o papel de provedor de recursos e renda das famílias. No entanto, com as mudanças sociais, com as mudanças econômicas, as mudanças sexuais pelo qual passa a sociedade, os papéis tradicionais que homens e mulheres devem ou deviam exercer para a reprodução e continuidade da sociedade, principalmente das famílias, estão sendo redefinidos. Como abordei no vídeo sobre os feminismos, estamos no início do processo de ginocentrização da sociedade. A ginocentrização da sociedade traz consigo mudanças drásticas na vida da sociedade. Uma das mudanças é a assunção, a elevação das mulheres ao cargo de provedoras de sustento econômico da casa e até dos relacionamentos com os homens. Esse fenômeno já pode ser observado na maior parte dos países capitalistas ocidentais, principalmente onde a luta feminista tem força. Mas o que se entende como provedor de sustento econômico? Antigamente, os homens tinham um papel definido: trabalhar e garantir o sustento das suas famílias. Disso vinha até a dignidade masculina. A maior parte dos homens, principalmente depois da urbanização das sociedades ocidentais, tinham que realizar a venda da sua mão de obra no mercado de trabalho e trazer renda para casa. Isso fazia-os como provedores de sustento econômico das suas famílias. E isso se deve aqui para que os homens tivessem direito ao acesso à formação da família, o direito ao acesso sexual contínuo ao corpo das mulheres, ao acesso à companhia feminina e os demais trabalhos executados por elas como esposas do lar. Os homens precisavam ter a capacidade de arcar com os custos econômicos das suas famílias. Em contrapartida, as mulheres ofereciam seus corpos e demais trabalhos aos homens e à família no papel de esposa. Então as mulheres, por não trabalharem fora de casa, cumpriam trabalhos domésticos e trabalho de cuidados com os filhos. Nesse sentido, as mulheres trabalhavam, mas não tinham o papel de provedoras do sustento econômico das famílias, no sentido de trazer renda, porque a renda econômica da família provinha exclusivamente do homem. Então, essa condição dava o homem como provedor, colocava o homem como provedor absoluto das famílias. Nesse sentido, então, as mulheres dependiam da renda econômica dos seus esposos para sobreviver. Isso fazia com que os casamentos antigamente fossem longevos. Então, tinham casais que chegavam a completar 50 anos de casados porque os papéis estavam bem definidos. Isso não significa, evidentemente, que as mulheres fossem felizes em seus casamentos. Não estou dizendo, evidentemente, isso. Mas não havia outra alternativa se elas quisessem sobreviver. E isso ia além da pressão de sobrevivência econômica delas. Tinha seu aspecto social aliado a isso. Uma mulher sem marido, sem esposa ou divorciada nunca foi bem vista pelas sociedades antigamente. Então existia um certo envergonhamento social da mulher que não cumprisse seus papéis, aí também os homens, o envergonhamento social dos homens que não cumpriam seus papéis de provedores e de homens de família. E é por causa disso que permaneciam por muito tempo casadas, e não simplesmente por uma fidelidade de valores que as mulheres tinham, como muitos dizem até hoje. Então esse tipo de arranjo foi por muito tempo o modo de vida da maior parte da população, principalmente as famílias de classe média e famílias de classe popular. No contexto atual, isso não tem mais base. Com o aumento do custo de vida, com a alta competitividade de qualificações e com a queda do nível de renda dos homens e com a ascensão das ideologias feministas de empoderamento feminino, houve a inserção em massa das novas gerações de mulheres no mercado de trabalho em busca de independência, em busca de liberdade, do poder em relação aos homens, dentro de casa, em relação à sociedade. Então muitas, por exemplo, foram educadas ouvindo de que a mulher tinha que estudar e trabalhar para não depender de homem, porque isso sempre foi, segundo as mulheres mais antigas, muito ruim, a dependência econômica com relação ao homem. Então muitas das novas gerações foram criadas com a ideologia de que a mulher tem que se desvencilhar do homem a qualquer custo, no sentido principalmente econômico. Nesse sentido, então, progressivamente as esposas passaram a contribuir com a renda familiar da casa, então a ponto de haver, como acontece nos dias atuais em muitas famílias, principalmente de classe média, a divisão da renda econômica familiar com os homens, e em muitas casas amplia-se o fenômeno social da esposa assumir a provisão da casa. Por assumir a provisão da casa, não é que ela vai bancar todos os custos da casa, como eu falei com relação ao homem antigamente. O homem era o provedor absoluto da família antigamente. Hoje não é mais assim.
Então, por assumir a provisão, não é que ela vai bancar os custos da casa, mas é dela que vai passando, das mulheres, que vai passando a maior parte, vai passando a ser a maior parte da fatia da renda econômica da casa. Ou seja, a mulher vai assumindo o papel de provedora principal da família e do relacionamento. Por exemplo, o cônjuge provedor principal é aquele que banca com seus rendimentos mensais a maior parte dos custos de consumo, os custos de aquisição da casa e do casamento. Por exemplo, de um custo mensal de uma família de R$5.000 por mês, um custo de uma casa, a mulher paga R$3.000 e o homem paga R$2.000. Nesse caso, a mulher arca com 60% das despesas da casa e o homem com 40%. Nessa situação, ela é a provedora principal da renda familiar. Ainda que o homem faça a provisão da casa, ele não é, nesse sentido, o provedor principal. E nessa mudança, temos vários problemas e complicações. Se a mulher ascende economicamente, com um aumento de nível salarial acima do homem, o pêndulo se desloca para a mulher dentro do lar doméstico. Com isso, a dinâmica de poder se desloca para o lado feminino, até a dinâmica de submissão. A mulher ganha poder na relação com o homem dentro de casa. Então, o pêndulo se desloca dentro do lar, que é o campo de batalha e luta feminina contra o homem. Então, tem-se a partir disso a perda de respeito e submissão feminina, porque a submissão feminina ela não é natural, como muitos pensam e dizem, e nem é gratuita. As mulheres entregam a sua submissão se ela estiver recebendo o que elas desejam dos homens no relacionamento. Então, a submissão da mulher não é natural e nem gratuita em relação aos homens. Depende de contextos. Então, nesse sentido, com esse pêndulo deslocado dentro de casa em relação ao poder feminino, ocorre-se com mais frequência brigas, discussões, no caso feminino, negociação com o sexo, e em muitos casos, na maior parte das vezes praticamente, escasseia-se ou a mulher retira completamente o sexo da relação como punição ao homem por ele ser, digamos assim, incompetente, de não ser o provedor principal da casa, da família, do relacionamento. Então, em relação aos homens, as consequências são essas, né? Os homens vão sofrer humilhações constantes, ou tendem a sofrer humilhações constantes, pressões constantes e principalmente traições conjugais e a possibilidade, evidentemente, de ser trocados, devido, como eu falei, à hiperandria feminina. As mulheres estão sempre buscando homens superiores aos seus companheiros, principalmente no quesito socioeconômico, quando elas já estão numa estratégia de longo prazo, que é o caso das mulheres com mais de 30 anos, 35 anos, que estão buscando sempre uma estabilidade, e aí entra a questão da condição socioeconômica dos homens. A mulher fica sempre buscando homens que possam bancar os relacionamentos, sustentar relacionamentos com elas no longo prazo. Então, uma das condições que atormenta os homens, já falei num vídeo sobre isso, é a questão da traição. A traição ela vem nesse contexto. Né? Nesse contexto, a traição feminina é uma forma de livrar-se do homem inferior que ganha menos do que ela. Quando o aumento da renda acontece dentro do relacionamento, é muito pior, porque isso significa que o homem ele não está performando ou não está tendo sucesso na performance dele. Então, se dentro do relacionamento a mulher ascende economicamente, mesmo o homem tendo entrado no relacionamento como provedor principal e ele fica para trás, a questão fica muito pior em relação ao homem. Porque devido aos imperativos da hiperandria feminina, a mulher tende a ir em busca de outro mais, digamos, mais bem colocado dentro da hierarquia masculina. Isso leva-nos a se divorciarem cada vez mais para ir em busca de homens do topo social em relação aos seus esposos, ou mesmo ficar sozinhas por não aceitarem a igualdade de papéis. A mulher não aceita inconscientemente, ainda que elas digam conscientemente, elas não aceitam a igualdade de papéis. Então, ainda que a propaganda feminista seja de igualdade, em todas as instâncias, as mulheres reais, de carne e osso, que mijam, que defecam, que menstruam, desejam, na verdade, a desigualdade na relação com os homens. Ou seja, desejam que os homens estejam à frente para protegê-las, provê-las em suas necessidades e proteger a sua família, seus filhos, porque essas são as necessidades primitivas das fêmeas. Então aí entra o conflito da hiperandria feminina primitiva. Ao mesmo tempo que ela deseja ultrapassar o homem, isso entra em conflito com a hiperandria que reina na mulher, de desejar o homem superior, de estar ao lado de um homem com poder. Aí vem uma questão que é quase que observável
por quase todas as pessoas que têm um pouco mais de inteligência. Os casamentos onde os homens são os principais provedores de renda e recursos, os casamentos tendem a ser ou tendem a ter longevidade devido à posição superior dos homens diante das mulheres, mas o contrário não ocorre. Segundo uma publicação da American Economic Journal, constatou que mulheres que têm uma promoção nas suas carreiras profissionais e elevação das suas rendas, seja no setor público ou seja no setor privado, se divorciam muito mais do que as que mantêm o mesmo patamar profissional. Isso acontece porque esse fenômeno da mulher ascender economicamente e ascender como provedora principal da família, tendo um homem ao seu lado, entra em choque, em conflito, não apenas com os papéis tradicionais masculinos e femininos legados a nós culturalmente, mas entra em conflito com a própria natureza feminina. Então, em relação ao homem, não há saída. Se você vai entrar num relacionamento, um casamento com a mulher, você tem que ter as condições econômicas de ser o principal provedor do relacionamento, ou seja, aquele que coloca a maior renda em relação ao sustento e o consumo da casa. Há aqueles que já estão no relacionamento, também não há saída. Tem que performar, porque se ficar para trás na questão da provisão econômica do relacionamento da casa, vai ter vários problemas, como eu citei.